Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar das decisões dessa quarta-feira do FED nos Estados Unidos e do Copom aqui no Brasil. Eu converso agora com o Eduardo Velho, que é sócio e economista-chefe da Equador Investimentos. Eduardo, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, os dois tomaram as decisões que eram esperadas. A Federal Reserve dos Estados Unidos interrompeu o ciclo de corte dos juros, manteve em 4,25 e 4,5, fez uma análise que a economia continua aquecida, mercado de trabalho também, e falou das incertezas, que ainda é cedo para avaliar Trump, mas que eles estão atentos para mudar, inclusive, o tom da política de juros, se houver necessidade e ameaça as metas, porque lá eles têm a meta de inflação e meta também de mercado de trabalho. E aqui no Brasil, o Copom levou a taxa Selic em 1 ponto, como era previsto, para 13,25%. Destacou também a questão internacional, conjuntura e política econômica nos Estados Unidos. E aí eu queria saber que leitura você faz desses comunicados. Bem, eles são siameses, né, na verdade, né? Se você tem uma política lá mais expansionista nos Estados Unidos, uma desaceleração mais lenta da inflação, você vai ter um Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, recuando menos a taxa de juros, né? Então, você vê que as taxas de juros externos hoje estão na faixa de 4,5%, as taxas de 10 anos. Isso é um sinal, historicamente, que a inflação está com problema de curto prazo ainda. E a economia está aquecida, a economia americana está bem aquecida ainda, o desemprego está na faixa de 4%, desemprego baixo, o crescimento está acima do potencial. Então, na verdade, esse é um ponto importante. Quer dizer, enquanto tiver essa situação de crescimento forte ainda, taxa de juros ainda relativamente elevada nos Estados Unidos ainda em relação à meta, em relação também ao juro real, você vai ter atração de investimentos mais para os Estados Unidos do que para países emergentes. Então, isso é ruim para emergentes como o Brasil. No caso brasileiro, você vê aí a situação nossa está se confirmando, né? Uma inflação bem mais elevada. Você teve aí o impacto do câmbio, ou seja, a desvalorização acumulada do dólar, do real em relação ao dólar, de mais de 25% em 12 meses. Agora deu uma pequena suavizada, que também era esperada agora em janeiro, que tem menos remessas de dinheiro para fora. Sazonalidade até, Mas a pressão dos alimentos continua forte, né? Esse índice de inflação de janeiro, que vai ser baixo, vai ser em torno de 0,2, mais ou menos, o IPCA de janeiro. Mas a inflação aberta está mostrando que fevereiro, março e abril, você vai ter o impacto do dólar ainda repercutindo na cadeia alimentar e na cadeia de preços. E tem alguns problemas de safra também, o governo tenta dar um jeito na questão de varejo, mudar alguma estratégia, mas o fato é que você tem perspectivas de safras menores do que o ano passado em alguns produtos e pressão do dólar, que pesa sobre os insumos também, tem fatores climáticos afetando safra no exterior. Então, alimentos tendem a continuar pressionando e tem essa preocupação de mercado financeiro com o fiscal, que é uma coisa que pesa bastante. Até me chamou a atenção que o comunicado de hoje do Copom não deu tanto destaque a isso, deu mais destaque ao exterior e a desancoragem adicional das expectativas de inflação. É isso, o mercado financeiro, na média, prevê o IPCA em 5,5% no final deste ano, né? Esse comunicado é importante porque mostra que o Banco Central realmente está comprometido, aparentemente, com a inflação mais baixa, ou seja, ao longo do tempo. É uma política mais apertada de juros, vai seguir levando o juro agora mais 100 pontos, mais 1% em março, mas a questão fiscal tem que ser ressaltada na ata, porque o mercado vai começar a perceber, não está preocupado com o fiscal, o governo vai ter que cortar despesas, hoje a dívida pública está crescendo, hoje o déficit público do governo nominal, que inclui não só a despesa primária, com a despesa de juros, está muito elevada. Inclusive, voltando à década de 80, que nós tínhamos até uma hiperinflação, em a faixa de 10% do PIB, que é um valor muito alto. Isso é inflacionário, na verdade. Então, me parece que é uma ata importante. Ela ressaltou essa questão da inflação estar persistente, de forma mais persistente, de forma elevada, mas eu acho que a questão fiscal vai ter que ser ressaltada na próxima semana, na ata, porque o mercado está... Isso é na terça-feira. Esse é só o resumo, o comunicado. O mercado vai cobrar que o governo vai ter que fazer, após o recesso legislativo, um ajuste fiscal realmente consistente e talvez outras medidas mais estruturais que possam viabilizar uma redução da dívida pública ao longo do tempo e suavizar o dólar. Eu acho que o dólar acalmou um pouco, mas também não vejo também grande perspectiva do dólar cair bastante, entendeu? Eu acho que aí uma certa recomposição na compra nessa faixa aí de 5,80. Já tem pressão, por exemplo, para reajuste do diesel, isso tem muita relação com a alta do dólar. Na verdade, a
defasagem também da gasolina, mas o diesel faz mais tempo que ele não tem reajuste, não é? E isso a gente sabe que tem impacto sobre frete, os caminhoneiros já estão marcando reunião, se antecipando ao possível reajuste. Agora, Eduardo, uma coisa que tem chamado muita atenção é que o governo parece não ter um discurso muito ajustado a essa preocupação do Banco Central em dar uma desacelerada na atividade. Porque o objetivo dos juros é esse, é você deixar o crédito mais caro, você esfriar a demanda, você esfriando a demanda, você tem menos espaço para reajuste de preços. Hoje, por exemplo, teve essa reunião que participou também o ministro Haddad com os principais bancos para tentar facilitar o consignado. O consignado alavancou muita demanda em outros mandatos do Lula. Então, eles ainda tentam estimular a demanda, tem os programas sociais, tudo bem, cuidado social, mas vai fazer com que a economia continue crescendo além do potencial. O crédito do BNDES, por exemplo, que está com uma expansão foi elevada em 2024, é um ponto que era destacado em algumas atas passadas, né, do Copom, ressaltando que o crescimento estava um pouco acima do desejado. Implicitamente era isso, né? E nesse comunicado não há ainda uma coisa explícita sobre esse ritmo de crescimento. Fala-se apenas que a economia está mais aquecida, o mercado de trabalho ainda está realmente resiliente, está aquecido, mas tem que ressaltar que essas medidas de demanda, quando a inflação está alta ainda, é mais inflacionária. Então o governo vai ter que sinalizar, na verdade, ao contrário, deveria sinalizar que tem que desacelerar um pouco a economia para controlar a inflação. A inflação que eu vejo aí para 2024, 2025 está mais próximo de 7%, né? Então, não é essa média de 5,5% então, do mercado, você trabalha com previsão pior. O dólar médio, com o cenário dólar médio 6,04, que hoje é o dólar médio do ano, pegando 1º de janeiro até hoje, e com uma Selic fechando em 15,75, você teria hoje, a nossa previsão lá na Equador, é de uma inflação de 6,76, com um limite superior de 7,12, ou seja, é uma inflação bem acima do teto também. E você acertou no ano passado? A gente ano passado estava desde fevereiro com uma inflação já acima de 4,5%. E eu acho que não pode relativizar. O impacto do dólar é importante, ele vai acabar em algum momento. Agora existe, como você falou, tem riscos externos. Essa questão do Trump, essa questão dessa guerra comercial. Se o Banco Central norte-americano mantiver a taxa de juros por mais tempo, vai ser mais complicado o Banco Central tentar reduzir os juros em algum momento futuro. Então ele vai ter que manter os juros altos, a economia vai ter que desacelerar um pouco. Eu acho que o segundo trimestre vai ser um trimestre meio complicado, você tem dia do trabalho, a economia vai estar com uma taxa bem menor da atividade econômica, o governo vai ter que ter esse desafio aí de tentar compatibilizar um crescimento menor e com uma inflação mais baixa, mas de certa maneira eu acho que no curto prazo não tem jeito. A inflação vai ser mais alta, o governo vai ter que responder no fiscal, ele tem que cortar a despesa, tem que tentar sinalizar que a dívida pública vai cair. Mas ele tem de se convencer disso, né, antes de mais nada, de que não adianta você ficar interferindo no que entra na formação de preço de alimentos, ele poderia ter feito isso lá atrás. Agora o efeito pode ser demorado diante da necessidade de você produzir resultado mais rápido e as ações do governo são limitadas nisso, e ele insiste em estimular a demanda. Recuperação de renda, recuperação de emprego. Eu repito, é uma preocupação positiva, mas que leva a um contexto negativo, inclusive em termos de popularidade, porque aumenta a inflação e isso pesa muito. Exatamente. Se você tem um incentivo fiscal, um subsídio de curto prazo, você vai ter, na hora, uma percepção que o déficit fiscal do governo vai aumentar. Então vai até piorar um pouco a expectativa de inflação, na minha avaliação. E outras medidas aí que estão falando sobre estoques reguladores, que não estão tão altos assim, para baratear os preços, o impacto disso me parece que vai ser muito limitado. A questão de financiar, baixar as taxas de juros sobre financiamento agrícola também tem um efeito defasado. Isso aí vai ser ao longo do tempo, ter um efeito na produção. Né? E outra coisa importante, o dólar mais caro estimula o exportador a aumentar a sua oferta excedente, ou seja, aumentar a oferta para o exterior, ou seja, fica menos oferta. Então, o aumento da safra não quer dizer que a inflação agrícola vai cair muito. Agora, voltando à questão de Trump, o mercado até ficou meio tranquilo, apesar desse excesso de medidas que ele tomou desde a posse, porque ainda não houve aquele confronto com a China. Ele ameaçou, teve a situação com a Colômbia, depois ele voltou atrás, porque houve embate com o governo em torno dos imigrantes. Ele está cumprindo essa questão dos imigrantes mandando embora, que por aí gera preocupação de custos do mercado de trabalho, mas em relação às tarifas ele ainda não fez nada. Não é? Você acha que potencialmente isso ainda pode acontecer, porque pode ter repercussão na inflação nos Estados Unidos?
Se o Trump realmente elevar bem as tarifas, que aí está sendo... Esse é o grande cenário, certeza, que inclusive, implicitamente, o comunicado do Banco Central, ele ressalta nos primeiros parágrafos, né? Se ele partir para uma elevação generalizada das tarifas, mesmo que seja até reduzida, vai dar um contexto maior de aversão ao risco. O dólar tende a se valorizar mais no exterior, no primeiro momento. Isso é ruim também para emergentes. E você tem que dar mais rigidez inflacionária também, uma inflação um pouco mais alta nos Estados Unidos. Isso é ruim. Agora, no caso, se ele conseguir manter as tarifas relativamente no mesmo nível que estão hoje com a China, mas a China comprando mais produtos agrícolas norte-americanos, seria uma espécie de uma barganha que ele está tentando entendimento lá entre fazer. os dois. Também vai ser um pouco ruim para o Brasil, no seguinte sentido: a China vai comprando mais produtos agrícolas, mais laranja, mais soja, mais milho, ele reduz as compras brasileiras. Então vai ter efeito na balança comercial. Então, e outra coisa também que eu tenho visualizado aí, muita gente fala que o dólar subindo muito, as exportações vão subir muito. Isso também tem um efeito defasado. Ao longo do tempo, realmente, o dólar ajuda a aumentar as exportações brasileiras. Mas não vai ser agora que vai contribuir muito para gerar tantos dólares no país. Eu acho que a gente tem que responder internamente. Nós não estamos mais com aquele cenário que teve de surto de commodities, de entrada de dólares no país, farta que teve entre 2003 até a crise financeira de 2008. A gente está no cenário agora um pouco mais de incerteza mundial, a economia americana ainda puxando, trazendo mais investimento para lá. Então temos que fazer o nosso dever de casa. O nosso dever de casa hoje é o ajuste fiscal. O ajuste fiscal hoje é o grande instrumento que eu vejo aí para melhorar, dar um gap na bolsa, o dólar cair bem, os juros futuros caírem, você tentar reativar a economia ao longo do tempo. Sem ter isso aí após recesso, eu acho que o mercado vai ficar ainda, que eu vejo na minha avaliação, as curvas todas dos ativos domésticos vão ficar estressados ainda e vai ficar essa dinâmica de crescimento para baixo. E afeta o risco país, que entra também nesse contexto da atratividade de capital entre os Estados Unidos, considerado de risco menor, de risco zero, e Brasil, né? Sim. O prêmio de risco brasileiro subiu nos últimos meses em função claramente dessa desvalorização do real ante o dólar, que na verdade é um choque cambial, né? Você tem uma desvalorização de 20% a 30%, é muito forte. Mas eu estou confiante que o governo vai ter que reagir. Ele tem que reagir agora. Tomara. Fevereiro e março são os meses cruciais. Perfeito, eu agradeço a presença do Eduardo Velho, que é sócio economista-chefe da Equador Investimentos. Eduardo, obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise, boa noite para todos. Com vocês.